Oi, aqui é a Krista da Secret Yarnery. Bem-vinda ao episódio 191 do podcast de crochê. Muito obrigada por me convidar. Espero que você esteja tendo um dia super fantástico. Estamos no começo de julho. Tipo, quando isso aconteceu? Bem, aconteceu hoje. Estou gravando isso numa quinta-feira. Acho que é dia 2 de julho. Enfim, vai sair no domingo. Então, que bom. Agora eu tenho um monte de coisas preparadas para você hoje. Faz tempo que a gente não bate um papo, como a Jill chama. Mas hoje vamos só conversar e falar sobre crochê e também algumas novidades da família. Então, vamos começar com os projetos finalizados, que eu tenho muitos. Então, começando com o meu padrão de catavento de 3 bordas. Esse foi o meu primeiro padrão de catavento. Ele ainda vai sair. Já está gravado e pronto. Eu só preciso escrever o padrão, mas vou explicar o porquê. Não tenho muito tempo agora. Eles são muito legais. Você tem 3 bordas diferentes. Então, só uma borda reta. Tem uma borda tipo picô e tem uma borda de ponto baixo com correntinha, que fica um pouco mais irregular e é mais rápida de fazer. Usa um pouco menos de fio. Então, dependendo do quanto quer aproveitar do estoque, há 3 formas diferentes de finalizar seus cataventos. E eu também, bababá, bem ali. Olha, cataventos, um incrível. Então, esses são cataventos de ponto vovó em um monte de cores incríveis. Então, isso foi mais divertido do que você imagina. Eu pensei, eu não preciso de um catavento. Todo mundo faz cataventos. Eu não preciso de um catavento. E aí eu saí fazendo cataventos sem parar, porque é simplesmente muito divertido. Ótimo para usar sobras de fios, misturar as cores, sem compromisso. É um projeto de no máximo meia hora. Não leva tempo nenhum. Talvez uma hora e meia, se você for bem iniciante, tipo iniciante mesmo. Ainda é fácil de fazer em uma tarde e você ganha algo divertido. Então pensa, posso repetir com outras combinações de cores. Porque cor é tudo. Então é isso. Foi mais divertido do que você imagina. Eu tenho 3 cataventos diferentes, todos no meu jardim. Eu coloquei elas lá fora para tirarem fotos para o vídeo. E aí eu simplesmente deixei elas lá porque são tão lindas de olhar no jardim. Toda vez que eu entro na garagem, eu penso: cataventos. Quero dizer, são tão fofos. E aí eu tenho 7 aqui no ateliê de fios. E eles são realmente, eu simplesmente adoro olhar para eles. Pendurei eles numa haste de cortina enquanto fazia e depois nem mexi mais. Sim, bato minha cabeça neles quando entro. É como se você tivesse que desviar deles, mas vale a pena porque são lindos de ver. Quando relaxo no ateliê, olhando daqui, sempre acabo escolhendo o outro favorito. Eu fico tipo, eu realmente gosto do verde pro amarelo. Aí eu penso, nossa, tem que ser o azul pro roxo. E depois eu fico, não, é aquele tipo o laranja pro rosa pro preto. Então depende, mas todas as combinações de cores. É tipo assim, o crochê me leva direto para a criatividade, que é o ponto especial pelo qual eu me apaixonei quando comecei a fazer crochê. Falo mais sobre isso depois, né, se eu lembrar. Espero que eu lembre. Esses são alguns dos meus trabalhos finalizados. Tenho mais, preciso pegá-los. Estão em um recipiente aqui. Onde estão? A maioria está aqui. Tem mais um aqui, desculpa. Certo. Uau, dá a volta inteira. É, bom, eu achei. Ok. Ha! Ok. Espero que isso não tenha te deixado muito enjoada. Eu preciso dar uma olhada nisso. Olha, não vai aparecer. Espera aí. Agora, isso vai te dar uma dica de uma novidade da família que vem por aí. O que é isso? O que é isso? Você sabe o que é? É um suéter para cachorro. Para um poodle toy de 8 semanas. Tão fofo, né? Então isso me levou a. Esse foi o meu primeiro. Me levou a uma obsessão. Meu segundo. Qual foi o meu segundo? Ah, Esse é o meu segundo, só que em rosa. Não, esse foi o meu primeiro. Foi o meu primeiro. Acho que o rosa foi meu primeiro.
Então é esse. Só o rosa. Acho que fiz esse detalhezinho embaixo dos braços no lugar errado e ficou muito fino. Então eu fiz, movi um pouco mais para cima e deixei mais largo. Então esse é o número 1. Número 2. Número 3 eu comecei. E então eu pensei, isso é simplesmente grande demais. Ainda está preso ao fio, mas isso não é para um poodle de 8 semanas. Então isso ainda é um projeto em andamento. Aí eu pensei, deixa eu fazer outra, tipo uma faixa ainda mais larga para passar por cima. Provavelmente são necessários 2 botões desse lado. Este está realmente fofo. Dá. Tem uma golinha dobrada que é super fofa. Mas eu ainda não terminei, mas eu poderia terminar. Eu só preciso dar a volta e colocar os botões. Mas aí eu tive uma ideia ainda melhor. Eu tenho várias. Onde está a outra? Ela usa esse estilo. Então, provavelmente, pode estar em qualquer lugar mesmo. Dá. Agora, esse não é meu melhor. É só meu primeiro protótipo. Tem vários erros. Era para parecer assim. Mas ficou assim. Tá uma bagunça total. Mas é uma boa ideia e foi o que me fez começar. Essa é a mesma ideia. Os buraquinhos dos bracinhos dela ali. Isso é feito com fio Milk Cotton. Isso é muito fofo, não é tão aconchegante. Agora estamos no inverno aqui. Então eu coloco nela suéteres mais aconchegantes do que esse. Agora sim, é assim que deveria ser. Usei o que tinha no estoque. A menor quantidade era uma bolinha de lã, mas consegui quase 2 carreiras com ela. Improvisei. Precisei trocar de cor no último grupo, mas tudo bem. Fica sob o pescoço dela. Então, está tudo certo. E só dei uma ajeitada na parte de baixo com alguns pontos concha. Ficou muito fofo. Então, essa belezinha aqui, esse é o suéter perfeito para ela agora. Ela está com 9 semanas. E esse é o suéter perfeito. Então é isso. É nisso que tenho trabalhado, fazendo suéteres para cachorro. Não é exatamente um por dia, mas mais ou menos isso. Então, esse é só o meu cesto de projetos em andamento. Eu achei essa jaquetinha fofa. É grande para ela. Comprei num brechó, uma loja de segunda mão, só para ter uma ideia de qual formato ela deveria ter. Mas eu vou escolher esse estilo aqui porque você não precisa fechar com botão. Não precisa fazer nada. E ainda parece mais chique. Parece que você se esforçou no tricô ou no crochê. Sabe o que quero dizer? Falei tricô? Meu marido ainda diz tricô. Você está tricotando de novo. E eu só concordo. Mas não é a coisa mais fofa? Estou amando isso. Parece tão chique. Parece tipo, uau, mais do que um simples ponto alto. Sabe o que quero dizer? Esse parece ponto alto e esse aqui, uau. Então é isso que tenho feito. Agora, esses são meus projetos finalizados. Meus projetos em andamento. Agora preciso entrar. Eu tenho que ir pegar de novo. Eu realmente poderia ter trazido tudo isso. Eu realmente deveria ter feito isso. Então, deixa eu começar pelo porquê. Eu comprei o mais fofo. Caminha de cachorro. Olha como isso é fofo. Então é tipo um veludo mostarda. E então, o travesseiro é de veludo de um lado e esse tecido fofo do outro lado. E ainda tem dourado. Como você chama isso? É tipo um canelado? Um acabamento canelado dourado ao redor da borda da cama e da borda do travesseiro. Então, é super fofo. E aí eu pensei, nossa, essas cores são realmente muito boas. Tipo, eu não gosto de vermelho, mas mesmo assim meio que gostei disso. Então, será que estou sendo boba? Fico pensando no que poderíamos fazer para combinar. Quero mostrar ela para você. É tão pequenininha, tá dormindo agora. Então eu fico pensando, a gente precisa de cobertores.
Ela não gosta, ela é muito exigente com os cobertores que coloca em cima dela, ou então ela simplesmente sai rastejando para outro lugar. Pensei, e se eu fizesse algo super fofo? Além disso, ficaria bonito no sofá, né? Então eu teria isso lá embaixo, com um cobertor para colocar por cima dela que combinasse com isso. Então deixa eu colocar isso ali. Então, agora te mostro o primeiro que fiz. Nas cores. Então combina mais ou menos. Eu troquei o vermelho pelo rosa, obviamente. Mas ficou fofo, né? Eu não gostei. Então esse é o meu padrão de mandala de jogo americano de Natal. O que eu não gostei foi o quão grossa essa carreira ficou. Essa carreira azul aqui. Essa carreira ficou bem grossa. Tipo, realmente parece que eu coloquei pontos demais ali. O que na verdade foi o que eu fiz. E parece meio sólido, sabe? Queria que fosse mais maleável, com mais cara de cobertor. Então eu comecei outro com uma agulha meio número maior e aí eu simplesmente improvisei. Não segui o padrão da mandala. Acho que é tipo, sabe, é um padrão mais antigo. Então eu criei um novo padrão. E esse é o meu estilo atual. Esse é meu projeto paixão, pois me traz de volta ao ponto ideal de criatividade, onde posso fazer o que quiser. Pretendo fazer cerca de 5 carreiras por vez, entende? Não é nada como Sophie's Universe ou algo absurdo. Literalmente algo manejável. Fazendo, ou uma manta redonda, ou um tapete, ou o que você quiser. Eu usei 2 fios para isso. Olha essas pontas. Esse é o problema. Tá se mexendo muito, então não devo te mostrar as coisas na câmera, né? Posso desligar para ele não me seguir. Talvez eu devesse ter feito isso. Ok, bom, eu não sei como fazer isso, então me desculpe por isso. Eu vou descobrir como, eu vou melhorar. Mas eu usei 2 cores. Agora, isso aqui está todo bagunçado porque... E eu estou sem aquela outra. Acabou. Então, uma chenille e uma... Não é chenille, é fio de veludo. Agora eu tenho uma relação de amor e ódio com fio de veludo. Eu amo. É tão fofinho e macio. O que eu não gosto sobre ele... Ele simplesmente arrebenta. Viu isso? Ouviu? Olha, quem quer fazer isso? Quem quer passar o tempo fazendo uma peça linda de crochê e aí qualquer coisa puxa e ele simplesmente arrebenta? Então, para resolver esse problema, estou usando um fio de veludo e um fio acrílico de espessura média juntos. Então, o acrílico vai ser forte o suficiente para aguentar, sabe, para suportar esses puxões e não vai arrebentar. Assim, você pode passar seu tempo usando seu lindo fio de veludo, mas só porque ele está combinado com um fio acrílico, tipo um acrílico de espessura média número 4. Isso lhe dá resistência. Assim ele não vai arrebentar. Desliguei o rastreamento facial. Não sei como. Agora, se eu me mover, espero que não te deixe enjoada. Ok, então agora. Agora você pode ver a mandala. É fofo, né? E essas são as 2 cores de fio que eu usei, ou os 2 tipos diferentes de fio. Então agora você pode ver junto com o travesseiro. Tentei focar mais no dourado. Você consegue ver? Porque eu sinto que essa é a cor base da cama. Uso mais dourado que qualquer outra coisa. Quase em uma carreira sim, outra não, mas não em todas. Pois, sabe, não pode ser tão previsível assim. Mas eu estou amando. É muito divertido e fácil de fazer. Enquanto trabalho nisso, começo com a próxima cor e experimento algumas opções para ver o resultado. E então, se eu gostar, eu desmancho e começo a fazer direito, tipo fazendo o ponto que eu gostei, para não ficar muito repetitivo. Tipo, é ponto concha, ponto concha, ponto concha, ponto concha. Não, é muito divertido de fazer. Então, eu tenho 2 tipos diferentes de azul, 2 tons de turquesa, porque eu sinto que tem 2 turquesas na almofada. Há um turquesa claro e outro escuro.
Então eu só tenho um chenille turquesa. O turquesa é chenille, não é fio de veludo, mas continuo usando porque adoro. E aí eu estou combinando ele ou com um tom escuro, um acrílico escuro ou um acrílico claro. Então tem 2 tons diferentes de turquesa, se isso faz sentido. E então um verde, um rosa-choque e um dourado. Estou adorando. Ainda não sei o tamanho ideal. Queria algo assim na minha sala. Isso ficaria no sofá e a cama meio em cima. Parece que é uma área exclusiva para os pets. Então eu quero fazer maior do que isso, com certeza. Talvez tipo 1 metro. Mas eu também pensei, não seria legal ter isso na sua cama ou em algum lugar? Então me conta se você acha que fazer. Tipo, não exatamente um crochê coletivo, mas um crochê coletivo onde a gente faz, tipo, 5 carreiras de cada vez. Ou talvez a gente comece com 10 carreiras em uma semana e depois 5, 3 e 2. Assim você não fica sobrecarregada, mas tem um projetinho toda semana. Então, se você, e especialmente se você tem fio de veludo, porque usando 2 fios ao mesmo tempo, primeiro, você pode usar uma agulha maior, o que é maravilhoso porque seu projeto vai mais rápido. E aí você também pode usar esse fio de veludo de um jeito que ele não vai arrebentar. Ele não vai arrebentar se enroscar em alguma coisa ou algo assim. Então, se você quiser fazer uma manta, uma colcha, um tapete, ou como quiser chamar, uma mandala grande comigo, me avisa. E quantas carreiras você quer fazer na primeira semana? Porque 1, 2, 3, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talvez 6 carreiras já te levem até esse rosa-choque. Não quero manter o mesmo número de carreiras toda semana, pois conforme aumenta, dá mais trabalho. Quero que seja algo que eu consiga fazer em tempo razoável. Então talvez eu faça isso e vamos ver quanto tempo leva. Tipo, se eu demorar meia hora, ou talvez 1 hora, e isso já é suficiente para alguém para uma semana toda, talvez. Eu não sei. Me diga o que você acha. Mesmo se você não quiser fazer, você também pode me falar tipo, esquece isso. Eu não quero fazer. Mas se você tiver fio de veludo, sim, garota, eu te ajudo. E também, senhores, eu também ajudo vocês. Isso é o que vamos fazer com o nosso fio de veludo. Eu preciso esconder todas as minhas pontas. Já fiz pontos por cima delas, então posso cortar muitas. Mas acho que vou pegar uma agulha de ponta fina e passar todas elas de volta, só para ter certeza de que vai resistir à máquina de lavar. Não quero ter nenhum problema com isso depois. Então esse é o meu projeto do coração. Tô realmente gostando muito. Ele simplesmente representa liberdade. Tipo, eu não preciso fazer nada. Posso simplesmente fazer o que eu quiser. Então estou realmente gostando disso. Então esses são meus projetos em andamento. Meus projetos finalizados, meus projetos em andamento. Agulhas de crochê. Ok. Então agora, olhando para os últimos podcasts, nós fizemos meu próprio teste de velocidade, que foi comigo crochetando aquele grande roxo. Eu guardei ele. Aquele grande roxo, ou não grande, mas aquela amostra longa roxa, e só testando quanto tempo cada agulha levou para eu usar, e a Clover ainda foi a mais rápida, o que sim. Mas eu também estou acostumada a crochetar com a Clover. Eu uso elas há pelo menos 9 anos. Tipo, direto, 100% do tempo. E eu já crochetei muito. Tipo, eu já reabasteci esse fio. Bem, eu diria que 2 vezes. Muita experiência com a agulha Clover. Então, para mim, obviamente, foi a mais rápida. Mas também teve as agulhas Jinlan que me impressionaram muito. E as outras agulhas? Vou pegar o pote. Lembro de todas aquelas agulhas lindas. O que vai fazer com elas? Vou te mostrar o que fiz com elas. Como prometido, eu encontrei um pote no supermercado perto de casa. Tipo um transparente. Muitos tinham textura por fora. E eu queria só vidro liso para a gente poder ver aquelas agulhas lindas dentro. E agora eu lavei e sequei ele. Pronto para colocar algumas agulhas dentro. Vou pôr os mais pesados primeiro. Dá.
Então aqui está a minha arte maravilhosa. Olha que fofo isso. Então todas essas agulhas estão nesse pote de biscoitos que eu encontrei no meu supermercado local. Eles tinham vários, mas eram de vidro texturizado. E eu não queria vidro texturizado. Eu queria vidro transparente porque eu quero ver dentro. Quero ver toda aquela beleza lá dentro. E eles cabem perfeitamente. Olha só lá dentro. Didi, não é uma graça? É tão bom. É ali que eles ficam. É como uma obra de arte para mim. Gosto de observá-los. E então tivemos, ops, fui eu. Não toque na mesa. E então Liza, Anthony, Tanea e Rachel escolheram seus agulhas de crochê favoritas, o que foi muito interessante. E eu acho que o Anthony estava definitivamente preferindo os furls, porque depois que terminei de filmar e já tinha guardado tudo, ele ficou lá com os furls por uns bons 10 minutos só fazendo crochê. Então esse é um ponto para os furls, que eu preciso contar para vocês. Aconteceu, acho que o Anthony realmente gostou. Também mostra, sabe, tipo, se você não sabe quanto custa ou não tem nenhuma noção de valor de dinheiro. É, ele adorou, achou fofo, gostou de como parecia, gostou de como era ao toque, e ele escolheu crochetar com ele. Então isso foi interessante. E os meus favoritos, deixa eu pegar os meus favoritos. Viu? Isso é bom. Não me seguiu. Isso com certeza teria te deixado enjoada. Boop. Você reconhece essas belezas? Esta e esta. Este é meu cremeiro fofo no meu Carnival Glass. Não é encantador? Eu acho tão fofo. Então, eu peguei um potinho fofo, a minha ideia de um potinho fofo, e olha, eu venho colecionando. Eu realmente não uso esse aqui. Esse é o meu. Esse é a minha pilha de coisas lindas bem ali. Pedi todas as madeiras diferentes de Jinla. Jinlan? Sim, há diferença. Existe uma diferença nessas agulhas de crochê. Então, eu ia fazer um vídeo explicando a diferença entre os 3 tipos de madeira. 4 tipos de madeira. Desculpa. Dá, sim, senhor. Existem 4 diferentes tipos de madeira. Outra coisa a se notar. Desculpa, estou usando a mesa de novo. Ok, aí estão eles. Todos eles têm um toque diferente. Como se cada um tivesse uma suavidade distinta da madeira. Então, essas são as 4 opções de agulha de crochê. Este é o sândalo verde, o sândalo de sangue, aquele de não sei o quê. Eu não sei como dizer. Eu nem sei a palavra agora, mas é tipo de blá, blá, blá. É uma cor de madeira com 2 palavras. E esse aqui é o ébano. Não é ébano de verdade. É jacarandá roxo ou algo assim. É apenas madeira de lei sustentável da África. Mas parece, eles estão vendendo como se fosse ébano. Não é ébano, então não se preocupe com isso. Então eu tenho todos esses 4. Além disso, eu tenho o de resina. Então isso é praticamente como uma tulip, mas um pouco mais largo na parte do apoio do polegar. É um pouco mais largo aqui. Tem uns menores. Tem um que parece um gato. Tem um que é tipo de jade, mas eles só vão até 4 milímetros. Pensei em encomendar esses só para mostrar a vocês. Acho que são para a pegada de lápis, pois o cabo é bem mais curto. Mas eu acho que se você estivesse crochetando assim, poderia ser muito agradável de crochetar. E eles só vão até 4 milímetros, mas eu poderia comprar só para ver como são. Outra coisa que eu ouvi, me diga se você já teve essa experiência também. Se você faz tricô rendado ou usa fios finos, como o fio fingerling e agulhas menores, você faz com a pegada de lápis. Então você pode usar a pegada de faca para fios grossos e para todas essas coisas, suéteres e tudo mais que a gente faz. Mas para fios finos, fios delicados,
É melhor usar a pegada de lápis porque assim você consegue entrar nos pontinhos pequenos com mais facilidade. Acho que os cabos curtos têm uma ponta que lembra uma patinha de gato. Tem um com uma cauda de peixe na ponta. Eu acho que eles são para trabalhos delicados, tipo rendas. Eles só vão até 4 milímetros. Então eu acho que são para coisas pequenas, como trabalhos em renda ou para fazer peças menores. Mas eu pensei que talvez a gente devesse experimentar esses também. E aí a gente também pode comparar com a Clover e você pode ver a diferença entre todas as agulhas de crochê que Jinlan tem para oferecer. Ops, fui eu de novo. E ver qual deles você teria interesse em experimentar, se é que teria. Talvez eles não sejam para você. Eu entendo. Eu particularmente adoro. Isso me deixa muito feliz. Eu ainda tenho meus Clovers, embora eu. I don't use them. I use these. Isso só me faz sentir nada especial. Como mimada. Eu fico tipo, olha o que eu posso usar. E aí, se eu não tiver uma agulha Jinjinlan para usar no meu projeto, ou se ela estiver em uma cesta de projetos inacabados ou algo assim, eu simplesmente não vou crochetar. Tipo, eu estou usando uma 6,5 para minha mandala. Se eu estivesse usando Clover, provavelmente usaria uma 7, fácil. Mas eu penso, vou usar uma boa Jinlan. Elas só vão até 6,5. Outro problema com a Jinjinlan. Então, eles estão linkados na caixa de descrição aqui embaixo. Vou colocar todos os links do AliExpress. O AliExpress entrega praticamente em quase todo lugar do mundo. E para mim, tem sido o mais barato. Se você estiver comprando na Amazon, você pode encontrar chama mimosa alguma coisa. E este é o sândalo vermelho, igual ao sândalo vermelho. Se quiser saber meu favorito entre todos, estou pensando em fazer um vídeo sobre isso, especialmente sobre as diferenças entre essas agulhas, Clover, Tulip, etc. Acho que esses três são provavelmente as principais agulhas de crochê que a gente mais usa na comunidade. Então me avise se você tem interesse nisso ou se você pensa, meu Deus, tanta conversa sobre agulhas, já chega. Você também pode me dizer isso. Me conte nos comentários. Eu sou flexível. Já fizemos nooking. Preciso levantar e pegar isso também. Acho que está desse lado. Eu e a Rachel fizemos isso, nooking. Foi mais difícil do que pensei. A parte do nooking, tricô ou ponto meia, não lembro como é. Existem 2 pontos, meia e tricô. O ponto meia é fácil, você consegue fazê-lo. Já o ponto tricô exige um truque. Dá uma torcidinha. Você tem que, tipo, não sei, tem algo nisso que é... Não estou dizendo que é complicado, mas tem uma técnica nisso que é muito mais lenta para mim. Eu faria Nook? Eu faria um suéter de cachorro no Nook. Acho que ficaria tão fofo e não seria um projeto intimidador. Você ficaria tipo, faz, faz. Ouvi que fazer nooking em círculo é mais fácil que de vai e vem. Não sei. Vou pegar meu projeto de nooking para você ver até onde cheguei. Agora, também agulha de nooking. Eu comprei um monte desses. Provavelmente eu tenho tipo uma dúzia deles agora. Este é o de alumínio. É de tricô. É uma agulha de crochê, mas tem um olho grande. Na ponta. Você só amarra o fio nela. Eu tenho o conjunto de nooking, que usei para o vídeo. Eu prefiro a boa e velha agulha de crochê de alumínio, agulha de nooking. Elas são baratas. Custam tipo $1,50 no AliExpress. Podem ser até mais baratas que isso. Você pode comprar um conjunto com 3 ou apenas uma de 6 milímetros. Tenho várias. Comprei várias delas. Tipo, um punhado mesmo, cheio. Gastei R$ 20, né? Tipo, sabe, só para economizar, tipo, R$ 20 em 2 agulhas de crochê, né? Mas eu acabei comprando, tipo, 20 agulhas de nooking. Então, deixa eu te mostrar meu progresso o melhor que eu puder. Me dá um pouco mais de espaço. Ok. Esse é meu começo, meu ponto de tricô que funciona. Você pode tricotar de ambos os jeitos. Tricotar, tricotar. Esse é o meu, eu tentei fazer ponto tricô. O ponto tricô é mais difícil do que parece. Voltei a tricotar porque é mais simples. Então, eu só fiz do meu jeito. Então, toda essa parte aqui
Eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma. Já estava escuro lá fora. Eu estava assistindo TV. Eu pensei, isso é ótimo. Eu só vou manter o fio na frente e vou crochetar tipo normalmente com o fio na frente. Quando o fio está atrás, ou é para que lado que vai mesmo? Com o fio atrás. Não. Sim, com o fio atrás. Não sei. Com aquele complicado do jeito que você precisar segurar o fio. E aí eu só estava passando por ele. Eu não estava fazendo a torção, mas era muito rápido, muito fácil. Mas não parece tricô. Fica assim, o que não me incomoda. Eu acho que fica interessante desse jeito. Eu não acho que fica feio. É o que você precisa? Não. Então mudei para fazer o que deveria. E isso é como o ponto meia. Então eu acho que realmente não deveria te contar o que é, mas é o lado liso, o avesso. Você faz o ponto tricô. Este é o tricô e este o meia. Então um lado tem todos os relevos e o outro lado deve ser liso, sem aquele efeito weflo legal. Que eu gosto. Se quiser fazer nooking e isso não te incomodar, vá em frente. Isso facilita bastante. Mas você precisa de uma torção ou algo assim. Eu não sei. Então é até aí que minha jornada no nooking chegou até agora. Mas a Rachel vai vir aqui. Nós duas encomendamos mais agulhas ou ganchos de nooking. Nós duas pedimos esses modelos de alumínio. Ela tem os dela, eu os meus. Vamos fazer outro duelo de nooking ou praticar nooking de novo. Rachel não mora na mesma cidade que eu. Ela fica a cerca de 1h30 daqui. Mas eu tenho todas as lojas maiores onde eu moro. Então, sempre que ela vem para a cidade e tem tempo suficiente, a gente tenta se encontrar e fazer a segunda parte do nooking. Vamos ver o quanto nós duas evoluímos nas nossas habilidades de nooking. Mas foi muito interessante só experimentar e ver como é. Para mim, como eu já sei tricotar, acho que pode ser mais fácil tricotar. Pode ser mais rápido para mim tricotar. Como o Thomas diz, do Totally Fierce Crochet, ele fala: se você sabe tricotar, tricote. Se tricotar for difícil para você, então use o Nook. E eu penso, é verdade. Então, se você já está tricotando, não precisa usar o Nook. Mas se você está fazendo crochê e está tendo dificuldade para tricotar, vá em frente e use o Nook. Ou se você está aprendendo a tricotar e está com dificuldade, vá em frente e use o Nook. Acho que essa é a ideia. Também achei tudo isso muito interessante. Agora, um projeto de crochê para o futuro, futuro, futuro. Agora, isso é para a Dona, minha amiga Dona. Ela está aqui. Oi, Dona. Uh, Há alguns anos, ela comprou um molde para. Você conhece aqueles moldes de patchwork que você pode encontrar? Mas é tipo o padrão de alianças de casamento. São como anéis entrelaçados. E sabe, é uma colcha de retalhos à moda antiga que é linda e normalmente é dada de presente para o casal recém-casado ou para a noiva no casamento. Dá muito trabalho. É muito ornamentado, com anéis entrelaçados, círculos e quadrados. É bem difícil. Eu comprei uma colcha, tipo bordada mesmo. É bordada, costurada. Tipo, é uma colcha de algodão, mas ela tem costura de máquina para fazer um desenho. E eu coloquei na gaiola do Rico, ou melhor, na caixa dele. Porque, sabe, a caixa dele é bem grande. Aí eu olhei e pensei, não é aquele padrão de alianças entrelaçadas, tipo anel de casamento? Enfim, na minha cabeça, eu consigo ver isso em duas partes diferentes que você pode simplesmente fazer e juntar. Então, na minha cabeça, eu estou pensando nisso. Eu estou pensando em um anel de casamento simplificado, fácil, mas ainda assim complicado, mas bonito. Padrão de anéis de casamento entrelaçados. Agora, se você souber o nome correto disso, que eu tenho certeza que você sabe e eu não, conta pra gente nos comentários para que a gente saiba do que está falando e as pessoas possam pesquisar a imagem no Google. Porque eu acho que seria super divertido fazer isso conforme o outono se aproxima. Já é julho. Incrível, não? Mudando de assunto. Então, atualizações da família. Cadê minha princesinha? Ela está dormindo. Quando ela acordar, eu mostro ela para você. Peguei o Poodle Toy mais pequenininho, fofinho e bonitinho. Sério, é muito fofo.
Peguei ela com 8 semanas e 2 dias. Ela é tão pequenininha e era tão magrinha que dava até medo de quebrar ela. Tipo, será que estou segurando ela forte demais? Ela está sufocando. Será que ela está com frio? Ter um poodle toy envolve muita coisa. Eu pensava que era um cachorro resistente, mas não é bem assim. Muito delicada, muito amigável, muito doce, muito carinhosa. Literalmente, tipo, tudo o que um bebê precisa, um poodle toy também precisa. Dá muito trabalho. Tipo, eles têm que lavar o rosto de manhã, tipo, exige muitos cuidados, como é que fala? Você precisa mimar esse cachorro. É muito paparico. E era o cachorro do meu marido. Eu tenho o Rico. O Rico é meu cachorro. Sempre quis um cane corso. Amo o Rico. Sim, ele ama o filhote. Eles são outra história. Meu marido disse que ia comprar um poodle toy e sugeri pegar um cachorro maior. No fim, ele falou: Eu vou. Adivinha quem tem 2 filhotes agora? Eu. Eu tenho um poodle toy adorável. Eu tenho um cane corso também adorável. Agora, meu cane corso rico, como posso dizer. Ele está chegando aos 10 meses? Deve ter uns 10. É, ele tem 10 meses agora. Ele é adorável. Ele ainda está com o cone na cabeça. Church mordeu o tornozelo dele, não quebrou o osso nem nada, mas fez um buraco no ossinho macio de filhote dele. E aí, no cuidado holístico do veterinário, eles disseram: Vamos deixar assim. Tá tudo bem. Não é, sabe? Ele não está. E ele nem reclamou disso. O veterinário não quis iniciar antibióticos fortes porque ele é filhote e isso pode afetar sua imunidade natural. Enfim, no fim das contas, basicamente, resumindo, estava infectado e o osso estava sendo corroído. Um desastre total, literalmente quente. Precisei fazer biópsia para identificar qual bactéria e o antibiótico adequado. É algum supervírus ou superbactéria que não responde a qualquer antibiótico. Ou como você chamaria isso? Antibiótico. De qualquer forma, ele está tomando antibióticos humanos bem sofisticados. O único que vai atacar o que estava atacando o osso dele. E aí ele tinha outro separado para a pele. Então agora ele também está, então ele está tomando 2. Um para o osso e outro para a pele. Está cicatrizando. Ele está melhorando. Mais 2 com ossos preenchidos. Graças a Deus. Mais 2 semanas com o cone. E eu sinto que ele passou a infância toda usando cone. Ele é muito bom em se virar com cone. Tipo, ele lida bem com isso. Ele é um cachorro tão doce. E os veterinários simplesmente amam ele. Eles perguntam: cadê o Rico? Tipo, eles realmente gostam dele. Ele é um cachorro tão doce. Se você pede para ele tomar um comprimido, ele aceita na hora. Ele é muito bonzinho. Agora tem um filhote. Ele é enorme. Ela é pequenininha. Então eles meio que brincam juntos assim. Se um deles está na caixa de transporte, eles brincam um com o outro desse jeito. Então, e aí ele lambe ela. Ela basicamente pode sentar na língua dele. A língua dele é enorme e ela é bem pequenininha. É uma loucura. Então, por outro lado, isso abriu possibilidades infinitas de suéteres para cachorros. Eu fico tipo, meu Deus, você pode ter um vestido, pode ter um macacão. Meu Deus, você pode, tipo, você pode sim. Então isso é muito bom para crochê também. Inspiração para crochê. O que mais? Espelho Miri, vida trip check. Adivinha? Fez 20 anos. Completou 20. Agora, o fofo é que a Miri tem um monte de coisas fofas. O mais especial sobre a Mary é que no seu 20º aniversário as crianças têm aula. Meu marido está trabalhando. Eu tenho um filhote de cachorro. Tipo, o Rico está bem lá fora agora, mas quero dizer, agora eu tenho um filhotinho. Então eu fico tipo, o que você quer fazer no seu aniversário? Você quer sair com seus amigos? Você quer fazer isso? Ele diz, eu não vou sair com meus amigos no meu aniversário. Ei, eu quero passar um tempo com você. E eu fico tipo, que fofo isso, né? Fomos andar de quadriciclo pela primeira vez. Nunca tinha andado de quadriciclo. Ele também nunca tinha andado de quadriciclo. Fomos a uma plantação de chá nas colinas do Quênia e andamos de quadriciclo por uma plantação de chá.
foi tão divertido. Foi realmente uma coisa muito divertida de fazer. Vou voltar com todas as crianças porque elas vão adorar isso. Mas foi muito bom passar um tempo de qualidade com Miro. Fomos almoçar, comemos sushi, sashimi e panqueca de atum. Esse é o prato favorito dele. E nós realmente tivemos um tempo muito gostoso juntos. Então isso foi maravilhoso. 20. Então ele vai para a faculdade. Ele ainda está escolhendo. Ele tem até 15 de julho para decidir, mas está entre Edimburgo ou Bath. Só 10% de bateria. É melhor eu me apressar. Ops. Então ele está escolhendo entre esses dois. Se seus filhos já foram para algum deles, me avise. Eu diria para ele, com certeza vá para a Escócia. Mas as avaliações para engenharia química na Universidade de Bath são fantásticas. E o campus é menor. E ele está dizendo que desde que você consiga entrar em Edimburgo, não precisa necessariamente ir para lá. Ou melhor, Edimburgo, você não precisa ir para lá. Só precisa conseguir ser aceito. E eu fico tipo, é verdade. Mas ela também se formou lá. Então me diz o que você acha disso, Bath ou Edimburgo. Tem outros, mas esses são os dois principais que ele está escolhendo. E as demais crianças em casa nas férias de verão. Então, por 2 meses, basicamente vou postar um vídeo aos domingos. Crochetar e simplesmente aproveitar meus filhos antes que a Mary vá embora e as crianças voltem para uma escola e tudo mais. Então, é meio que minhas férias de verão também, eu acho. Eu só não quero perder nada com as crianças enquanto, sabe, ainda tenho elas comigo. É como se fossem meus últimos 60 dias com eles debaixo do mesmo teto. Então, esse vai ser o meu foco. E claro, cachorros, cachorro, cachorro, cachorro todo dia. O que me leva a limpar de novo, como sempre. Agora eu limpo. Sinto que limpo tantas vezes, mas aí olho em volta e penso: menina, você não fez nada ainda. Você pode pensar que limpou, mas não limpou. Então o Mary tinha. Ele não é asmático, mas ele tem alergia à poeira e essas coisas. Tive que tirar tudo do quarto dele e agora as coisas estão largadas fora da porta. Onde coloco isso? Estou juntando caixas para empacotar, mas não sei onde colocá-las. Tenho todas as minhas coisas de crochê prontas e fico pensando onde guardá-las. Tenho coisas de natação, mas é inverno e não vamos nadar agora. Onde guardar isso? A sala de estar, logo após essa porta, está cheia de tralha. Tipo, eu fico tipo, o quê? Tipo, é muita coisa. Sério, eu preciso mesmo, tipo, se você tivesse um sótão, um porão ou um quarto extra com prateleiras por toda a volta, é disso que eu preciso. Mas eu vou dar um jeito de encaixar tudo nessa casa em algum lugar. Só preciso realmente fazer isso. Então, esse também é meu plano para este verão. Falando em verão, aqui é inverno, então preciso usar suéteres e Uggs. É oficialmente a época de usar tudo. Está muito frio. Eu até costurei 2 cobertores juntos para fazer um poncho. Tipo, eu pareço o Yoda, mas tipo um Yoda grandão. Apenas andando e varrendo o chão, tá frio. Pra mim, tá frio. Então, com todas as coisas, mais todas as coisas de filhote. Então eu tenho todas as coisas de filhote tamanho grande do rico. Agora eu tenho todas as coisas do Chewie, coisas de filhote do Chewie. O Chewie é pequenininho. Ela tem um guarda-roupa, então preciso de espaço no armário, cestos organizadores e prateleiras. Preciso de um espaço para organizar as coisas dos cachorros, já que esse virou meu estilo de vida. Não sei onde está, mas isso me leva para aquela coisa de tipo, você tem que arrumar, tipo, largar a agulha de crochê, largar o fio. Carrego a cachorra numa bolsa tipo sling, como um canguru de bebê. Ela é realmente ótima. Deixa eu pegar ela para você ver. Acho que ela tá dormindo no alho dela. Não, ela não tá no alho dela. Esse é o alho dela. Normalmente ela dorme aqui, mas não está, o que significa que ela está debaixo da cama. Vem dar um oi, mocinha. Vem dar um oi. Ali está o Chewie. Dá oi, Chewie. Ali está ela. Essa é minha garotinha. Essa é a Chewie. Oi, Chewie. Ela está com chiado e tosse. Desculpa, querida. Desculpa, querida. Muito bem. Então esse é o Chewie.
Ela precisa fazer xixi. Então, quando ela acorda, ela tem que ir fazer xixi. Tenho que colocá-la na grama dela. Aí está ela. E esse é o carro dela. Tosse. É do criador. Eles limparam o quarto com água sanitária, eu acho. Vou colocar nela. Vamos experimentar seu suéter novo, querida. Ei, Chewie, onde está seu rostinho? Olhe para cima, bem para cima. Aí está, pronto. Ela está começando. Então ela fica de pé e colocamos as patinhas dela. Como vamos tirar seu braço? Minha filha diz que ela terá dificuldade em aprender o próprio nome porque a chamamos de muitos jeitos diferentes. Nugget, biscoitinho, bebê. Ok, olha. Vou puxar, abaixar isso, tira o braço, pronto. Quem sabe o seu tamanho é a sua mãe. Aqui, entra com essa barriguinha. Pronto. Olha só isso. Você é a mais fofa, querida. Você é a mais fofa. Certo, ali está. Aquela é a Chewie. Você é adorável. Devo colocar você? Posso abaixar sua gola. Deixe-me ajeitar sua gola. É uma gola alta para uma menina. Pronto. Então abaixe a gola. Ficou ótimo na barriga dela. Coloque os pés aqui, mocinha. Pronto. Tá bom. Agora ela vai brincar. Vai lá brincar, menina. Provavelmente vai voltar. Vai entrar na sua roupinha? Não, ela está voltando. Vem aqui, mocinha. Você pode ficar comigo. Você pode ficar comigo. Enfim, então é isso que estamos fazendo agora. Este é o Cantinho dos Fios. Verão de 2026. Deixa eu te mostrar a orelha dela. Está tudo uma bagunça. O lugar inteiro está assim. Veja o que aconteceu com o Cantinho dos Fios. Você consegue ver isso? Todas as minhas cortinas brancas tiveram que ser tiradas porque comprei novas. E elas tinham um cheiro. E achei que isso poderia estar incomodando a garganta dela. Coloquei lençóis rosa e laranja, pois eram os que eu tinha. Ela tem o cantinho dela aqui com um umidificador, grama. Umidificador de névoa quente, grama. A caminha dela, cobertor extra para o ar frio não descer e deixá-la com frio. Então ela fica lá à noite, tipo metade da noite. Na outra metade da noite, ela fica aqui na cama. Porque ela é tão fofa. Então, olha como isso está bagunçado. Tudo, basicamente, minha vida inteira é bagunçada. Eu tenho muita coisa para limpar. Pronto. Então ali está o Chewie. Te amo, Chewie. E é isso que tem acontecido no Cantinho dos Fios. Então me avisem se vocês tiverem perguntas, sugestões ou ideias nos comentários aqui embaixo. E eu também desejo a vocês um verão de 2026 fantástico. E vou estar esperando por vocês no próximo vídeo. Quero dizer que está aqui em cima, mas aí está ali. Então vou dizer que é aqui. Você pode me avisar se eu errar novamente. Ok, fique ligada. Ok, acho que está funcionando. Não sei. Ok. Não tem. Você está aí em cima. Não tem energia, Leti, aliás. Estamos no escuro, mas está bem bom para o escuro. Sim, estou usando meu suéter. Ok, espera aí. Pronta? Vamos começar. 191. Oi, aqui é a Krista da Secret Yarnery. Bem-vinda. Ok, não faça isso. Não coloque no maldito silencioso. Não, não devo colocar. Não perturbe. Isso pode ser meio pesado. Estou esperando uma entrega. Vamos colocar no Vibracol. Estou aguardando uma entrega. Vamos falar sobre isso. Pronto, agora. Oi, aqui é a Krista da Secret Yarnery. Eu arrumei meu cabelo? Não arrumei, né? Tá muito ruim. Não consigo ver nada. Tá, vamos só fingir. Tudo bem, então. Oi, aqui é a Krista da Secret Yarnery. Bem-vinda ao podcast de crochê. Estou com som?
Acho que sim, né? Tá bom. Meu Deus. Tá bom. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar o rastreamento. Tá, eu não sei como fazer isso. Espera aí, vou começar e parar de novo. Tá bom. Preciso mover isso agora. Desculpa. Isso está funcionando? Oi, bebê. Oi, bebê, você é a mais fofa. Vai dormir aí? Vou te bagunçar? Já fiz isso. Eu fiz, bebê. Gostou do novo suéter? Achei que ficou ótimo em você. Acho que ficou ótimo em você. Ok, fique ligada.